Gari11, o fundo imobiliário base 10, que já está na casa dos R$ 7. Muita gente já não sabe mais o que fazer com esse fundo imobiliário, muita gente tem uma exposição grande nele, inclusive porque vinha sendo realmente um fundo bem atrativo, mas ele não para de cair, cara. Olha só aqui na minha tela. Ele está custando, nesse momento, R$ 7,94, com uma queda no ano, e o ano mal começou, já tem uma queda acumulada de 6,15%. Pegando aí os últimos 12 meses, pegando o último um ano, ele está com uma queda de 11,97%. Você pode ver aqui, inclusive, que dentro do último um ano, ele vinha ali meio que lateralizando e do nada despencou. Olha só. E quando a gente coloca nesse gráfico, eu estou te trazendo esse gráfico que fica de uma forma mais fácil, mais clara ainda, porque aqui a gente tem o reinvestimento dos dividendos. Então, com os dividendos pagos, a gente vê que fica diferente daquele gráfico ali que ele só lateralizava. Aqui nesse gráfico a gente só tem a cotação. Quando a gente coloca aqui, a gente vê que ele vinha subindo e do nada ele simplesmente realmente caiu e caiu muito forte. Tá na mínima dentro de um ano. Hoje ele tá aí 7,93, 7,94, dividend yield 13,46%. A gente sabe que o dividend yield é um indicador que ele varia também com base na cotação. Dividend yield leva em consideração o preço do fundo imobiliário ou da ação. Então, quando a cotação ela cai, o dividend yield ele é com base nos últimos 12 meses, ele acaba subindo. E quando a cotação ela sobe, o dividend yield acaba descendo. Não quer dizer que o fundo está pagando mais ou menos, apenas a porcentagem com base no que ele já pagou nos últimos 12 meses é o que muda. E aqui a gente vê um desconto considerável nesse fundo. Ele está com PVP 0,85. Para quem não sabe, abaixo de 1 quer dizer que ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. É um fundo que tem uma boa liquidez diária, bem negociado. E aqui vamos agora na parte de relatório gerencial do fundo, alguns destaques. Olha só, mudanças e movimentos em dezembro de 2024. Agora incluindo os 15 imóveis recém-adquiridos do grupo Carrefour Bandeira Atacadão. Ele tinha 25 imóveis, passou a integrar mais 15 imóveis, hoje ele conta com 40 imóveis no seu portfólio. Teoricamente isso era para ser muito bom, era para ter animado muito o mercado e não aconteceu o que aconteceu. Porém, tem alguns detalhes com relação a isso aqui que a gente já vai ver. O prazo de aluguel, aqui ó, o out, isso aqui é a média de vencimentos do aluguel, a média de vencimentos de contratos desse fundo é excelente, 14 anos de duração, tem uma boa previsibilidade de ganhos aí para um longo prazo. Vacância física e vacância financeira tá zerada, então aqui não temos problema algum. Pelo contrário, tá muito bom. E aqui alguns comentários do gestor, tá? Alguns comentários que eu inclusive selecionei, olha só. O processo de venda da BRF Visa está previsto para ser concluído na virada de janeiro para fevereiro, então estamos bem próximos de ver isso aí. A operação possui o potencial de gerar um lucro bruto estimado em 67 milhões para o fundo, além de reduzir aproximadamente 145 milhões no passivo do Gari11. Então eles estão concluindo aí uma venda que vai impactar positivamente, a gente já vai ver inclusive que vai impactar na alavancagem desse fundo. Inclusive a gente precisa falar de alavancagem, então fica aí, presta atenção aqui rapidinho. E já aproveita também e se inscreve no canal. Se você está chegando agora aqui e quer aprender a investir melhor, já se inscreve aí e ativa as notificações. Vamos lá? Agora alguns pontos sobre reavaliação dos imóveis. Olha só, novos laudos referentes aos 11 imóveis do Grupo Pão de Açúcar, 9 imóveis do Grupo Mateus e ao imóvel logístico locado Almanara. Esses aqui tiveram novas reavaliações e os ativos apresentaram uma valorização de 3,69%, o que é positivo também. Um novo incremento da cota patrimonial no fundo, que agora está em R$ 9,30. Então perceba aqui que esse fundo está com um valor patrimonial por cota, que seria o VPA, de R$ 9,30 e na verdade ele está sendo negociado aí abaixo dos R$ 8,00. Só aí a gente já percebe que está com um grande desconto realmente. E a questão das taxas, olha só, taxas e guidance, olha só, o novo guidance para quem não sabe é a estimativa que o próprio fundo faz, a estimativa de dividendos para os próximos primeiros 6 meses do ano é que o yield fique aí entre 11% e 13%, que também está muito bom, entre 8 centavos por cota e 9 centavos por cota.
Quando a gente coloca aqui o gráfico analisando a entrega, a rentabilidade que o GARI 11 deu frente a alguns outros indicadores importantes, como a NTNB 2035, para quem não sabe, isso aqui é o IPCA mais 2035, que a gente sabe que é difícil de bater, mas o yield de mercado a gente vê que o GARI 11 se destacou e desde 2021 foi o que mais entregou rentabilidade, mesmo diante dessa queda que tivemos aqui. Um outro ponto que nós precisamos destacar, que ele é o top 1 em ganho de cotistas em todo o IFIX, ou seja, ele é o mais procurado hoje pelos investidores, é um fundo de tijolo interessante e base 10, como eu falei, o que atrai muitos investidores, principalmente investidores novos. Inclusive, já me fala nos comentários, você tem GARI 11? E também ele é o top 3 em liquidez, tá? Top 3 em liquidez, que é o terceiro mais negociado aí, compras e vendas, negociações diárias dentro do IFIX. Agora falando sobre os seus locatários, será que esse fundo ele tem problema na questão de locatários? Será? Ele possui aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 locatários, o grupo Carrefour tá aqui, Almanara, grupo Pão de Açúcar, grupo Mateus, enfim, tem grandes inquilinos. A exposição maior aqui é o grupo Carrefour, que 31% das receitas do fundo são provenientes do Carrefour, mas esse fundo ele tá com uma diversificação boa, ele já esteve com uma exposição muito, mas muito forte ao BRF, diluiu bastante isso. Aqui tem o rating, a questão de crédito. A avaliação de crédito dessas empresas é muito boa. Depois nós precisamos falar então agora num ponto sensível ao GARI 11, que pode e possivelmente está causando essa queda aí do fundo tão repentina. Depois dessa mudança, a gente viu que teve essa mudança de portfólio, aumentou de 25 para 40 imóveis e deu essa queda. Então a gente precisa falar de alavancagem. O fundo já destaca que possui disponibilidades atuais aqui, ou seja, dinheiro em caixa, para cobrir 9 anos de obrigações do fundo, aí 9 anos pela frente, então tá muito bem. Porém, quando a gente pega o patamar de alavancagem hoje, ele foi para 35%. 35% é preocupante, principalmente quando a gente fala em taxa de juros subindo, Brasil numa loucura, a economia tá uma loucura, então no meio dessa incerteza de mercado, a gente olha para o fundo se alavancando mais e aí realmente o risco se aumenta e o receio do investidor também se eleva. Mas eles pontuam aqui embaixo, ó, o nível da alavancagem de 35% apresentado nesse relatório, ele reflete uma situação transitória, que se estabilizará após a liquidação de venda do ativo BRF Visa, que nós falamos no começo desse vídeo, prevista para o final de janeiro ali de 2025, ou seja, agora. Essa operação reduzirá o passivo do fundo em 145 milhões, resultando em uma alavancagem final estimada entre 24% e 26%. E por mais que reduza aí dos 35%, que estava muito alta, vai para 24% a 26%, que também é alta. Então isso com certeza está sendo precificado aí pelo mercado, o risco. Na questão de dividendos, nos últimos 5 anos, ele possui aqui uma boa estabilidade nos seus pagamentos, inclusive aumentou um pouco aí de 2024 para cá, então aqui não temos problema algum. Ele é um fundo que está com boa diversificação em vários estados diferentes, então isso aqui também é positivo, inclusive colocando os 15 novos imóveis, vai aumentar essa diversificação aqui, mas realmente o que está pegando com relação ao GARI 11 é a questão de alavancagem. A gente tem que ter realmente um certo cuidado, por isso que o mercado já está precificando. Mas, aqui no meu ponto de vista, o GARI 11 continua sendo um excelente fundo imobiliário, tem que ter realmente um receio quando você vai colocar um fundo mais alavancado, com a taxa de juros subindo, com perspectiva de subir ainda mais, mas o fato é que para quem investe em longo prazo, isso aqui é curtíssimo prazo, a gente está falando de algo bem pontual, que para quem aproveitar, acaba comprando algo que já está precificado. Você pode ver que essa queda que aconteceu não foi à toa, o mercado precificando esse risco, então jogou o preço para baixo e quem compra agora acaba comprando mais barato um fundo que tem uma boa diversificação, ele está tudo certo dentro dele, não existe nenhum problema, apenas esse risco que o mercado realmente está visualizando para um curto prazo. Já me fala aí se você tem o GARI 11 na sua carteira, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, se inscreve também no canal e agora fica com esse outro vídeo aqui do meu lado, que é um vídeo que você vai curtir bastante.